nós vamos ver que a mente, como ela é uma função subjetivante, mesmo diante de situações tão concretas, né, como a vida, a morte, o tempo, o espaço, ela produz, né, impressões, interpretações distintas. Teve uma ocasião que eu estava visitando um mosteiro ali numa montanha afastada no Himalaia, e estava conversando com um monge que cuidava de algumas plantações, vivia ali isolado do mundo. E eu perguntei para ele se ele não tinha, né, uma preocupação com as questões, né, do mundo, da humanidade, né? Aí ele falou, mas quais são essas questões? Aí eu disse, a fome, né, a sede, né, a miséria. Aí ele me olhou, deu um sorriso e falou, olha, a sua humanidade é diferente da minha. Então a gente vê, né, como que isso mesmo aqui, diante dos mesmos fatos, né, as pessoas elas têm humanidades diferentes, elas têm perspectivas, né, distintas, né, como se fossem mundos diversos, né? Então, basicamente, né, por que isso acontece? Né? Porque a mente ela se constitui em torno da singularidade, né, cada um de nós tem a sua singularidade, e das relações, né, que se estabelecem ali com o ambiente próximo, né, com a cultura, com o aspecto geracional. Então, essa relação, né, o que é uma relação? É um sistema de interdependência, né, onde um elemento varia, né, os outros variam juntos, né, todos têm um processo, né, de interação. Um modelo mais importante que eu acho, né, de um relacionamento, das relações, é o trapezista, né? O trapezista, quando o trapezista ele se lança, o aparador ele tem que estar ali, né, para agarrar, para pegar, para amparar. Não importa o motivo, né, que impeça o aparador de estar naquele ponto, naquele tempo, o equilibrista vai cair. Então, essa situação de confiança, né, de segurança, é a base, vamos dizer, de qualquer relacionamento humano. Então, como todo mundo já se estabacou, né, muitas vezes, dependendo, né, dessas circunstâncias, a nossa autoestima, né, o nosso sentimento de segurança, a nossa visão de mundo, ela vai variando, né, ela vai se transformando. Então, a vida e a morte, né, elas não estão no inconsciente, né? Na verdade, principalmente a morte, ela funda o que a gente chama o sentimento de si, né? Então, eles não são meramente eventos biológicos, né? A gente sabe que biologicamente, né, se pode fazer um procedimento todo, né, inclusive com inseminações in vitro, e não haver nascimento, né? E muitas vezes as pessoas elas nascem nas circunstâncias mais inesperadas, né, e estranhas, quer dizer, né, como a morte também. Às vezes pessoas morrem, né, de forma banal, e outras, né, diante de situações extremamente fatais, sobrevivem, eventualmente até bem, né? Portanto, a vida e a morte em si, elas se constituem num mistério, né? Mas elas causam um efeito, né, na própria produção do inconsciente, né? Então, esse efeito, ele é um efeito simbólico, né? O que é esse simbólico, né? O sistema simbólico do qual a linguagem, né, é o principal, vamos dizer, representante. Então a gente sabe que a linguagem, as palavras, né, elas não são as coisas, quer dizer, tanto que a gente tem, né, várias línguas e cada uma se refere à casa, por exemplo, com uma palavra distinta, né? Então, na base, né, desse sistema simbólico está o sentimento de crença, de fé, né, que é o sentimento básico, né, do sistema anímico da mente. E essa crença, essa fé, né, que sustenta a estrutura simbólica, ela é dada pela crença, né, que as crianças desenvolvem em relação aos sujeitos falantes. Então, a criança confia na linguagem porque ela confia nas pessoas que falam. E dependendo dessa relação de confiança, né, se dá
a maneira como cada um lida com essas estruturas básicas, né, da consciência, né, das representações simbólicas. Então essa situação a gente vai encontrar, por exemplo, a vida, né? O Bowlby, ele fez algumas experiências na época da guerra com órfãos, né? Que ele colocava as crianças sendo tratadas, né? Um grupo sendo tratadas por braços mecânicos e outros sendo tratados por pessoas, né? Por enfermeiras. E ele começou a observar que, apesar do tratamento ser o mesmo em termos de cuidados objetivos, essas crianças que eram tratadas mecanicamente, elas começavam a entrar em inanição, em autismo, e se deixasse, elas progrediriam para a morte. Então, a vida, portanto, né, ela depende de um sentimento, né, de satisfação, né, muito ligado ao desejo de um outro. É preciso que se transmita, vamos dizer, né, para cada um esse desejo do outro, né, e se constitui o que a gente chama uma adesão simbólica, alguma coisa acima, né, do eu, acima do sujeito, que regularia o meu estar vivo. E essas situações, elas costumam falhar frequentemente, né? A gente tem, em média, de 800 mil suicídios por ano no mundo, né? 1 a cada 4 segundos. Quer dizer, então, essas bases, né, de segurança, esse investimento na vida, ele é relativamente precário, né? Porque a vida em si, ela é uma excitação incômoda às vezes, né? Estar vivo é um custo emocional, né? A gente tem que fazer um investimento importante, né, para a manutenção, né, para a preservação da vida, né? Enquanto que a morte, né, ela também ela faz parte, vamos dizer, desse universo, né, humano muito fortemente. A gente é conhecido, né, como um dos seres bastante destrutivos, né, ao mesmo tempo que bastante construtivos, né, no mundo. Só que geralmente qualquer coisa que a gente vai construir, a gente tem que destruir alguma outra, né, para fazer aquela. Os romanos, eles diziam que tudo que a gente quer, né, a gente tem que tirar de alguém, né, ou de alguma coisa, de algum lugar, né? Então, se a gente pegar os eventos mais conhecidos, né, por exemplo, a Segunda Guerra, né, foram entre os mortos em combate, né, e por crimes de guerra, em torno de 150 milhões de pessoas perderam a vida. A Primeira Guerra, em torno de 60 milhões, né, em nome do Estado, né? As cruzadas e a Inquisição juntas, né, mataram em torno de 6 milhões de pessoas, né? Na mesma época, a peste negra matou 200 milhões de pessoas na Europa, né, 60% da Europa. A colonização das Américas, né, custou em torno de 140 mil vidas, milhões de vidas, né, em nome da civilização, né, em nome de Deus, né, como nas cruzadas. Só no ano passado, né, em 2019, a gente tinha no mundo 820 milhões, né, de famintos. A gente teve em torno de 464 mil homicídios, né, 89 mil pessoas em conflitos armados morreram, né, 26 mil vítimas do terrorismo. Portanto, apesar dessas mortes, né, violentas serem altas, né, as mortes por, vamos dizer, descaso, elas são ainda muito maiores. Só no Brasil, no ano passado, morriam em torno de 15 pessoas por dia de fome, né? Então, a humanidade, ela tem essa pegada, vamos dizer, né, destrutiva, né, e construtiva simultaneamente. A economia, né, que a gente vê hoje, né, nesse confronto com a questão da vida, ela pode ser tanto numa perspectiva objetiva, né, a economia do mercado, a economia social, né, a regência, vamos dizer, da vida social, e ela tem uma dimensão subjetiva, interna, né, que o grego chamava de oikos, né, que quer dizer lar, casa, quer dizer, a economia interna,
Então essa economia interna, ela é ordenada em torno do sagrado, em torno das paixões, em torno daquilo que nos é subjetivamente importante, que é muito diferente daquilo que é objetivamente importante. Então, quando a gente fala de economia, a gente está falando nessas duas dimensões, quer dizer, uma objetiva, mas uma subjetiva, e nem sempre a subjetiva ela coincide com a objetiva, quer dizer, aquilo que nos é importante subjetivamente coincide com aquilo que é objetivamente, socialmente importante. Então a gente tem três formas, né, básicas de lidar, vamos dizer, ali com a economia. Uma delas é a real, né, que a gente toma, né, a importância das coisas concretas, das coisas materiais, né, das coisas objetivas, da propriedade, do dinheiro. Então a gente está numa sociedade capitalista, né, portanto o capital ele é o próprio real social, né, como numa sociedade religiosa, né, Deus se constitui nesse real. Né? E a gente tem um aspecto, vamos dizer, simbólico, né, onde as coisas importantes são né, a vida, por exemplo, a ética, a liberdade, né, o companheirismo, quer dizer, portanto, são elementos, né, simbólicos, elementos que fazem parte, né, do universo de representações simbólicas de uma sociedade, de uma pessoa. E a gente tem os valores imaginários, passionais, né, as nossas paixões, aquilo que nós amamos, que nós odiamos, né, os aspectos libidinais, né, da economia, que muitas pessoas, né, principalmente os empresários, eles têm uma relação erótica, uma relação afrodisíaca com a economia, com o capital, né, aquele montante de dinheiro, aquele montante de circulação de capital, ele é profundamente erotizado, né, libidinizado para algumas pessoas. E como a gente está nesse momento, né, numa relação bastante densa, né, com o espaço e com o território, com o tempo, também, apesar de eles serem concretos, eles têm uma dimensão mental. Né? O tempo e o espaço, eles fazem parte das bases, né, da nossa estrutura da consciência. Então, uma vez eu estava no deserto, conversando com um homem do deserto, um tuareg, e perguntando para ele por que eles não tinham conduções, um Land Rover, né, para atravessar o deserto. Eles vão de camelo, passam vários dias, né, no deserto. Aí ele me olhou e falou, porque durante esse tempo que a gente vai construindo o lugar para onde a gente vai. Porque sem isso todo lugar é igual. Você nunca vai para um lugar diferente, porque o que faz a diferença é a mente, é o que você prepara durante esse tempo. Portanto, o tempo e o espaço, eles são qualitativos. E tem essa dimensão que o Einstein falava, né? Uma relação direta entre tempo e espaço, né? Principalmente nessa dimensão emocional. Né? Então, e o tempo, né? Ele se constitui também dentro de uma relação emocional que constitui a base da nossa experiência com o tempo, né? Que tem um poeta que diz, né, que o espaço, né, ele é o lar principalmente, né, que é a base do espaço, o colo, né, é onde a gente pode dormir em paz, né, sonhar em paz. Então, essa base, vamos dizer, do espaço é que constitui um sentimento de segurança, né, que a gente tem em relação ao espaço, ou de insegurança, dependendo da constituição desse colo, né, desse lar, desse espaço onde a gente pode sonhar em paz ou ter pesadelos. E o tempo, né, a constituição do tempo, o intervalo do tempo, né, a criança ela começa a constituir nesse intervalo entre uma mamada e outra. E a duração do tempo da satisfação. Então, a presença, né, a percepção da presença da pessoa que faz a maternagem durante esse intervalo de tempo constitui, né, ao longo do tempo, a experiência que cada um tem a respeito da temporalidade.
Portanto, nós vamos encontrar, né, principalmente hoje em dia, que as pessoas estão tendo que ficar, né, ali dentro de um espaço, né, e durante um tempo, não só essas reminiscências, vamos dizer, da experiência de cada um com o tempo, mas principalmente a dificuldade, né, que a nossa sociedade, que é uma sociedade da pressa, ela tem para lidar, né, com essas experiências subjetivas, né, emocionais do tempo e do espaço. E o trabalho, né, que está fortemente atingido dentro dessa estrutura, ele é também uma dimensão importante, né, de elaboração da energia mental, né, da nossa existência no mundo. Então a gente tem algumas dimensões, né, do trabalho. Uma delas é essa apresentada, né, na nossa sociedade judaico-cristã, né, ela tem alguns mitos, vamos dizer, que constituem, né, a nossa noção imaginária, né, de trabalho. Uma delas é a expulsão do paraíso, né, a ideia de que o trabalho ele vem, né, dessa necessidade, né, da gente ter que trabalhar para conquistar, né, a nossa existência. Só que esse sentido de necessidade, de existência, ele varia muito de pessoa para pessoa, né? O sentimento de necessidade de alguém pode ser, né, tanto R$1.000 por mês quanto R$300.000 por mês ou mais. Quer dizer, a noção de necessidade é bastante subjetiva. A outra dimensão que também vem dessa tradição judaico-cristã é a ideia de que Deus, né, quando ele estava compondo as sefirot, né, colocando a energia criativa para o mundo, algumas sefirot se romperam, alguns vasos se romperam e se espalharam. Então, o trabalho seria, né, o esforço humano de ajudar Deus, né, na reconstituição do mundo, né, na reunião, vamos dizer, daquilo que se dispersou no mundo. Portanto, o trabalho não teria essa função, né, só de punição, mas de criação, né, de participação da obra, vamos dizer, divina. E a outra forma é a libidinal, né, onde, através principalmente da sublimação, a gente tem um prazer, né, em desenvolver as atividades de trabalho, e muitas vezes é diretamente libidinal, porque se dão, né, relações libidinais nos ambientes de trabalho, nas relações de trabalho. É um lugar de encontro frequente, né, amoroso, libidinal, entre as pessoas. E uma quarta dimensão, que é uma dimensão bastante importante também, é que esse trabalho, quando ele aparece como uma satisfação do outro, né, uma satisfação do desejo do outro, que é muito forte, vamos dizer, na nossa cultura, que tem uma dimensão ainda bastante escravocrata, né? Hoje em dia, a gente tem no mundo em torno de 40 milhões de pessoas escravizadas, né, em situações de escravidão, né? Principalmente escravas sexuais, né? Mais da metade desse número, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, os países em que tem capital, vamos dizer, para manter, né, esse regime de escravocrata, de pessoas, né, de fora, ou de dentro também, dependendo da situação. Então Sade, né, ele dizia que eu tenho direito de gozar, né, da sua vida e do seu corpo a meu bel prazer. Então essa ideia, né, sadiana, ela é bastante disseminada na nossa cultura, na nossa sociedade. E num regime, né, como esse que a gente está de exceção, num regime de crise, essa noção, né, essas concepções, elas estão bastante à flor da pele, né, então fazem parte do nosso cotidiano.